do Saladino, ferrou. Bom dia! Bem-vindos à live do Saladino cinema aqui. Com o Vinícius me Saladino. intrometendo. Vinícius, tudo bem com você? Dá seu salve pro Tudo Saladino, bem. lógico. A gente tem que falar. Não, a gente tem que falar. Tem uns filmes de terror aqui, Saladino. Sim. Eu vou querer a sua opinião. E hoje estamos aqui para falar sobre os melhores filmes do ano de 2021 com o Vinícius Carlos Vieira, nosso editor, que mal me deixou fazer a introdução, está animado com nossa audiência. Questão de falta de educação, é normal. Nossa audiência de milhões de pessoas na Twitch, para quem está ouvindo depois. Mari Gonzalez, nossa eterna crítica, que dizem as más línguas que é chamada para ser a cota feminina, mas jamais. Né? Se não tem eu aqui, não tem mulher. Então. Sim. Mas se no Big Brother os brancos podem explicar racismo, por que eu não posso falar isso? Exato. E o pior é que quando a negra vai explicar racismo, ela fala que tem o dia da consciência humana. Então eu não sei o que é melhor. Isso foi o de menos. Só abrindo um parênteses até pro Vebs ouvir, que eu já vou apresentar o Vebs. Já que é que a gente não exige falar de Big Brother. Gente. A moça falou, nós somos escravizados. Eu sou um cara branco, tá? Eu tô reproduzindo o que uma mina preta falou. Nós somos escravizados, temos nosso passado? Temos. Mas por quê? Porque nós éramos muito bons no que fazíamos. Por isso que nós somos escravizados. Eu quis falar a parte mais light desse negócio, mas ela falou isso. E a única então, pessoa na mesa concordando com essa pessoa era uma pessoa chamada Nayara Azevedo. Então vocês... Os outros tá muito com aquela cara, tipo assim, primeiro dia. Quem não vê Big Brother perde esse tipo de coisa, tá? Vamos deixar claro. Vamos voltar a falar de melhores filmes. E também temos nossa cota reaça de motoclube, Vebs Jr. Beleza? Eu acho que o Vebs nem tá ouvindo. Ele preferiu não ouvir. Dolorido, queria não dolorido. Mentira, o Vebs é nosso punk velho. Queria não estar ouvindo. Punk velho é melhor. É bem mais cara. É bem melhor do que o reaça de motoclube, galera, beleza? Né? Mas tá tudo certo. Reaça de motoclube comunista, tá tudo certo. O Brasil é campeão de criar umas figuras pitorescas que só vai ter aqui, cara. Motociclista que deveria ser outlaw e é reaça, paga pau de milico. Pobre de direita, essas figuras são o Brasil. Antivacina agora, né? Em alta. Pobre de direita, tá aí, ó. Dá licença. Pobre de direita, eu acho que isso aí é complicado, cara. É só no Brasil, eu acho incrível essa figura. Mas, o cara que ganha R$5 por mês, preocupado com a taxação de grandes fortunas. O dono de um HB20 achando que o carro dele vai ser taxado. Mas enfim, tamo aí, é nóis. O produto mais bem acabado do capitalismo é o pobre de direita. É o pobre de direita. Mas 2021 acabou, mas a gente vai falar dele. Graças a Deus. E essa live vai ser total falando parênteses, abrindo coisas assim, porque estamos de volta, clima de férias ainda, estamos em janeiro, aquele calorzão, todo mundo tomando sua caipirinha, cervejinha na mesa, então... Big Brother começou e aqui no Cinema Aqui somos grandes fãs, então sempre entramos nesse assunto. Desde outubro de 2002, o brasileiro não tinha um dia feliz como ontem, que teve estreia do Faustão na Band e Big Brother na Globo. Que fique claro que enquanto estava acontecendo isso, eu estava vendo no cinema um dos filmes de terror mais legais que eu vi nos últimos anos, hein? Que não vai estar nessa lista porque estamos em 2022 e essa lista é de 2021. Mas fica a dica aí. Pânico, hein? Vejam Pânico. Cara, Pânico é legal. Por excelência vai ser o melhor filme do ano já. Em janeiro ele já entra, né? No top de melhor filme do ano. Pânico é legal real. Vejam Pânico. Pânico é legal de verdade. Eu quero ver, mas eu tô com medo do Omicron. Quando a gente fizer a lista de melhores filmes de 2022, eu vou voltar pra ver se vai ter o Pânico 5. Só pra ver a fala do Vebs e do Vini agora. Mas, Início, você chegou e falou, meio de janeiro, você falou assim, a gente tem que fazer uma lista de melhores filmes de 2021. Por que se já tem dias que o 2021 acabou? Vamos lá, a gente vai ser sincero aqui. A gente, obviamente, é muito difícil a gente acompanhar
todos os filmes com a data, né? Então, às vezes tem filme que você vai vendo e tal, e aí você não consegue ver nada durante aquela época, aquele momento, aí você não consegue ver depois. Então, eu tenho a impressão que quando o pessoal começa a fazer a lista de melhores filmes de 2021 em dezembro, ali no comecinho de dezembro, é porque eles copiam o que está rolando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, no começo de dezembro, você tem mais 2 ou 3 semanas ali de filmes, você já sabe os filmes que vão estrear, e a maioria da imprensa já recebeu esses filmes antes, em cópias. Então, no começo de dezembro, os próprios estúdios, eles querem que eles soltem esses melhores filmes do ano ali, no começo de dezembro, porque as pessoas vão ver essas listas e vão para o cinema ver alguns filmes. Então, é normal que no começo de dezembro, nos Estados Unidos, o pessoal começa a falar dos melhores filmes do ano, tal, etc. No Brasil, é impossível. Cara, a não ser que a pessoa ela esteja muito em dia com tudo, é impossível. É uma minoria muito pequena que conseguiu ver a quantidade de filmes interessantes e a quantidade de filmes que apareceram nas outras listas, tal, até o final de dezembro. Então, eu fico mais confortável em esperar acabar os filmes, ver algumas listas, ver alguns outros filmes. E então a lista do cinema aqui, a minha lista do cinema aqui, ela sempre aparece no comecinho do mês de janeiro, pro dia 10, mais ou menos, porque eu fico esses primeiros dias tentando ver os filmes que estão aparecendo nas outras listas, sei lá, sempre aparece 10, 15 filmes, tentar ver esses para ver se algum desses entra na lista. A maioria das vezes tem alguns filmes que entram, então a gente está fazendo, né, dia 18, porque ficou uma semana a mais, então, mas é isso, a gente não faz correndo porque não adianta, não tem porquê as pessoas saírem correndo para mostrar os filmes. Uma coisa que começa a rolar também, às vezes tem um filme que nem chegou aqui, aí ele entra na lista de melhores por especulação, porque o cara nem sabe se é bom, mas ele viu nas listas gringas todas, aí ele vai lá e coloca. Nem passou aqui, viu, Vebs? E nem passou aqui e tal, porque o Vebs que faz essas coisas. Mas é que o Vebs tem acesso privilegiado, né? Eu tomei o maior cuidado para conferir. Mas eu vou explicar. Em 2021 no Brasil. Exatamente. É chato, é um trabalho chato, porque realmente. E esse ano tá uma bagunça. Mas sabe o que eu acho mais difícil? A gente que acompanha, né, temporada de premiações e tudo mais. Tipo, Judas e o Messias. Dando spoiler da minha lista, né? Mas Judas e o Messias Negro, que ano passado foi tipo. Era o meu filme preferido do Oscar, sabe? Mas já não é o meu filme preferido do ano agora. Porque na minha cabeça, ele é um filme de. Ele estreou em 2021, mas é muito do começo, entendeu? Ele faz parte do ciclo. É que o ano cinéfilo, na real, acaba no Oscar, né? É igual. Então, assim, fazer uma referência é igual o futebol. Fazer a referência seria igual ao futebol, que a gente no Brasil tem um calendário ali de janeiro a dezembro, mas se a gente vê no resto do mundo, o calendário é de meio a meio do ano. O cinema é mais ou menos isso então, também. Tipo, claro que, né, filme continua tão bom quanto antes, isso não faz nenhuma diferença, mas não tem mais aquela coisa, tipo, nossa, estou colocando um filme na minha... É um filme que já passou, assim, em termos de lista, eu tô falando, não em termos de filme ser bom e tem que ver. Exatamente. Porque na minha cabeça, realmente, os filmes do ano são os filmes que estão na corrida do Oscar agora, sabe? Então, enfim, esse é um desafio aí para minha montagem de listas em particular. E aí, o que eu acho que é interessante, eu acho que também não é um problema um pouco depois, é porque eu acho que cada lista dessas, ela serve um pouco como guia de consumo do monte de gente, né? A pessoa quer ver, quer ver a opinião do pessoal que entende e tal, então ela vai ver, e não vão ser filmes que ela vai ver na hora. São uma lista de 10 filmes. Por exemplo, a gente vê 10 filmes numa semana, mas o normal das pessoas é verem 10 filmes em, sei lá, 3 meses, 4 meses. Então, a pessoa tá pegando 10 filmes ali, ela vai, né, é um negócio que vai demorar e tal. Então, essa pressa para o mercado brasileiro não faz muito sentido, porque não faz essa diferença. Então, não que o amiguinho do TikTok lá colocou em dezembro, ou seja, legal, paciência, legal, acho que é conteúdo, não é um problema. Mas não precisa essa pressa. É só uma escolha editorial nossa. A pressa que tem nos Estados Unidos faz sentido. A pressa do Brasil não faz sentido. Não tem esse desespero. Então, não... É lógico,
se a gente começasse a falar dos melhores filmes de 2021 em março, não faria sentido editorialmente, né? Mas então a gente só joga um pouquinho pra frente. Uma outra dúvida. Vocês acham, aí perguntando para os três, que o lado bom da pandemia é que ela popularizou o acesso aos filmes e aí as listas hoje vão ser mais pertinentes, as pessoas têm mais acesso, conseguem ver mais coisas? Vebs, fala do lado bom da pandemia aí pro Rodrigo. A cara de decepção do Vebs na hora. Cara, eu não vou negar, assim, eu sou uma daquelas figuras bem cuzonas, assim, que não foi pro cinema, assim. Não foi. E aí o que me sobrava era ficar vendo alguma coisa baseada, alguma forma, né? Então eu óbvio que apelei pelos métodos alternativos de filmes que eu sabia, principalmente porque, assim, depois que eu me mudei para o Paraná, eu estava sem acesso a cinema. O cinema, por um bom tempo ali, estava fechado na pandemia, né? E agora, morando em Salto, foi a primeira vez que eu saí de casa, obviamente, para pegar o fenômeno Miranha. Tá? Então, filmes que eu gostava de ver, e para mim era muito simples, sair do ABC Paulista, pegar a motoquinha e ir lá no circuito alternativo, Augusta, etc., se tornou uma coisa impossível. Então, acabei indo atrás dos métodos alternativos mesmo. Não tem como. Que são... Primeiro que, assim, eu pago todos os serviços de streaming. Eu tenho todos. E mesmo assim, na conta. Então, eu tenho que correr atrás de outras formas quando os filmes que eu quero não estão por lá. Uma coisa, só um comentário do Saladino aqui, que é uma coisa que ele falou, e baseado nisso que a gente disse, tem muita coisa que saíram dos cinemas já nos Estados Unidos e estão entrando em VOD ou streaming, aí isso dá uma alavancada também nesse material. Com certeza. Por exemplo, já usando como gancho para a lista do Vebs, tem um filme que tá na lista do Vebs, que ele perguntou para mim se tinha estreado, porque estreou nos Estados Unidos há relativamente um bom tempo, e aí ele não estreou no Brasil, obviamente porque não era um filme que eles iam apostar no cinema, e aí ele entrou na lista do Vebs, tal, eu falei que não tinha estreado, eu falei, mas tudo bem, deixa, porque é um filme que ele estreou no Brasil na primeira semana no Telecine. Ele muito provavelmente poderia ter estreado uma semana antes. Eu não sei qual é o acordo do Telecine com o estúdio, mas era um filme que poderia ter, obviamente, estreado 2-3 meses antes, porque ele já tinha estreado nos Estados Unidos há muito tempo, tinha feito um relativo sucesso. Então, assim, é complicado encarar esse filme como ele. Eu vou encarar ele, porque eu sou um cara, como eu poderia dizer, metódico. Caxias com a minha lista, metódico com a minha lista, então ele vai entrar como filme de 2022. Ele já está na minha lista de melhores filmes de 2022, mas ele é um filme que ele tem um cara de 2020. E aí, respondendo pro Saladino, ele entrar numa lista agora, ele realmente dá uma força para ele no streaming. Já que você já puxou, acontece. Fala qualquer. Mas acontece que nesse caso, no caso desse filme específico, por exemplo, como ele não vai entrar na lista de 2022, não vai entrar na lista de 2021, esse reforço dele ele vai aparecer ou em 2022 só, ou no Oscar, se ele aparecer no Oscar. Então, é uma pena, mas uma organização de como eles enxergam o filme ali, né? Mas, Vebs, Vebs, você quer apresentar a sua lista? Eu mandei a pauta para você, eu tenho uma lista ali. Lista dos filmes do Vebs. Roubada. Você quer falar dessa o filme? Porque o Vebs colocou um ou dois filmes que são... Um filme que é ruim. Eu já vou falar agora. Isso é roubar a lista. E o outro filme que não estreou. Mas fala, Vebs. Esses aí são os filmes que estavam só na lista do Vebs. Certo. Então a gente vai dar uma adiantada. Quer apresentar, Vebs? Vai. Acho que o que o... Pode ser. O meu número 1 ali da lista já pode queimar a largada e já vai pro top 1. Né? Não, manda naquela lista que eu separei
Tem aqui, se quiser eu vou seguindo. Aqui, vai, fala você, então. Rodrigo, fala qual é a lista dele. Lista Você do quer que eu... Vebs e toda roubada. Fala qual é o primeiro filme que ele escolheu. Benedetta. O que é Dá pra Benedetta? começar no Pig? Assim? Pode começar no Pig, que é o filme que eu tava me referindo. Benedetta é um filme do Paul Verhoeven. Não, mas fala, o Pig É o é o Pig, que eu né? tava falando Tá que bom. estreou no começo de janeiro. Eu Lá, acho, Vebs caiu. eu acho que o Vebs tá com um pouco de delay. Pode falar Boa. sobre o Pig, Vebs. Ou ele caiu. Beleza. Vamos lá. Pig, no caso, é um filme que... Deixa eu tentar ver. Estão me vendo? Sim, pode falar. Ah, tá. Deve ser um delay. Vocês acham que é melhor, de repente, eu entrar de novo? Sim, dá um F5 aí. Enquanto Isso aí, isso... só para não ficar no parado, que o filme que ele tava falando é um filme chamado Pig, que entrou no Telecine direto. No Brasil foi direto no Telecine. Que é um filme com o Nicolas Cage, é um filme que foi super bem falado nos Estados Unidos. Depois ele passou no festival. Grande chance do Nicolas Cage ser indicado ao Oscar e tal, deveria. É um filme que parece ser muito pequenininho, parece ser um filme de vingança e, na verdade, ele se torna um negócio muito sensível, muito legal. Um filme sobre um cara que caça... como é que é o nome daquela frutinha que fica enterrada, que é chique? fruta. Trufa. Trufa. Ele é um caçador de trufa no Oregon, se eu não me engano, e aí ele tem uma porca que acompanha ele, que ajuda ele, e aí é um cara que fica isolado, né, do mundo, e aí roubam a porca, sequestram a porca dele, e aí ele tem que sair desse isolamento para ir para a cidade procurar a porca. E aí ele entra num rolê meio John Wick culinário, assim, tem um negócio meio underground, e é muito louco. E na verdade é um filme super sensível. E ele é um filme sobre comida, mas é um filme sobre vingança. É um filme muito complexo. E o Nicolas Cage, incrível. Então tá aí o filme, um dos filmes que o Vebs escolheu, enquanto o Vebs não veio chamar, então o primeiro filme era esse. Qual é o outro filme dele? Você viu Pig, Mariana? Não vi Pig. Então veja. Eu acho que você... Eu acho que porque você... eu não. Pode falar, Maria. Eu ia falar besteira. Não, eu comentei que, tipo, apesar dessa particularidade que esse filme estreou tecnicamente em 2022, mas assim, eu tento, claro, sempre acompanhar o filme, né? Eu gosto de acompanhar os filmes que estão lançando, os melhores do ano e tal. Mas assim, sempre tem uma coisa que ficou de fora, né? Como até o Vini tava falando. Eu tento desapegar disso, sabe? Então, assim, tem filme que eu não vi ainda e que talvez entrasse na minha lista, mas não entrou. Então, assim, sim, desapego. Se não desapegar disso, a gente fica maluco. Pois é, né? Cara, quem sabe 2022 não aparece na minha lista de melhores. Provavelmente grande chance de aparecer pelo menos no top 20 aí. Eu ia falar, Vini, que eu acho que você convenceu a audiência quando você falou que é um John Wick gastronômico. mas Foi uma boa descrição. Eu já queria ver o filme, mas eu achei bem... Tem uma hora que ele fala, a hora que você descobre, ele fala assim, ele vai numa vendedora, uma outra vendedora de trufa, e aí você percebe que eles têm território, e aí ele vai para um cara que tipo, parece um mendigo, mas na verdade o cara é super poderoso. Você fala, caralho, o que tá acontecendo aqui? Você não tava esperando por aquilo, mas não é só isso o filme. Ele é bem legal mesmo, assim, não é exagero. É que assim, estreou no Telecine, ninguém falou nada, tá lá e tal, é o Nicolas Cage, um monte de gente não gosta do Nicolas Cage, um monte de gente tem um preconceito com ele, o cara é incrível. Enfim, vai se perder esse filme, é uma pena. Sim. Qual o próximo filme? O próximo é Benedetta. Benedetta, que é do Paul Verhoeven. Ele não esses filmes não estrearam. O Vebs falou deles, eles estrearam. Benedetta, se eu não me engano, ele passou na mostra, se eu não me engano. Ele é o filho do Paul Verhoeven. O Paul Verhoeven, ele é um cara... Como eu poderia dizer? Um cara... É o Paul Verhoeven. Ele é o cara que fez o Robocop. É o cara que fez o da moça que mata os outros, que eu esqueci o nome. Ele é um cara de
filmes fortes e polêmicos. Nossa, que e ele mata os nunca se outros. esconde. Eu já vou lembrar. Escreve Poverhoven no IMDb. Então, aí e esse filme, pelo que eu entendi, eu não vi, mas pelo que eu entendi é sobre uma freira, aí tem todo um rolê dos pecados da freira e tal, e é o Poverhoven falando de freira, então, né, e é um filme que foi super bem falado em todo lugar, tanto por ser dele, quanto por ser de um assunto baita delicado, né? Sim. Aí o próximo é um Wes Anderson, pois o Vebs é punk hipster. O French Dispatch. Eu não vi o Isso. French Eu gostei Dispatch. bastante, eu vi no Você cinema. viu, Eu então? gostei Então bastante, gostei bastante. fala dele, Mari. Mas também, assim, eu gosto muito do Wes Anderson também, então eu acho que ele consegue, né, manter aquele estilo próprio dele sempre, brincando com algumas outras coisas de formato e tal. Então, tipo, nesse é legal porque a gente acompanha como se fosse uma edição dessa publicação, que é o The French Dispatch, que é a publicação na França de um jornalzinho lá, acho que é do Kansas, eu acho. Mas eles têm essa publicação francesa, então a gente acompanha cada história. Então tem a nota do editor, tem reportagem sobre a história de um cara na prisão que pintava uma guarda na prisão. Que é a história mais legal, inclusive, que é esse aí, que é um presidiário que está na prisão, ele tem a musa inspiradora, ele é pintor, ele pinta uma das funcionárias da prisão. É a melhor história que tem. E tem várias histórias. Depois, no final, também tem a nota de conclusão lá, o nota de falecimento, na verdade, de um funcionário do jornal. Então é muito legal, assim, eu achei bem legal esse formato. Tem alguém que, né, eu sou formado em jornalismo, trabalho em comunicação, então pra gente dessa área, assim, enfim, eu achei bem legal, assim, realmente esse formato. A questão só é que, como eu falei, essa história, por exemplo, a nota de falecimento e a nota de choro são bem legais, são curtinhas, mas entre as reportagens grandes, principais, né, essa do pintor é de longe a melhor, assim, então essa é a primeira reportagem. Então é ruim porque, assim, as outras elas vão decaindo de interessância, digamos assim. É a Então é Lid. meio foda, assim, porque você nunca chega numa... Aí, ó, a Vai Mari. perdendo a força do filme. Aí, ó, Mari. Mas é muito legal. O mansplaining Muito do legal, Vini vai gostei. te explicar. Você que não entendeu a estrutura de lead do texto. O filme é um lead. Pois Ele é. colocou depois e Então, foi só decaindo. Explicando a pra audiência, reportagem lead principal é uma estrutura de texto jornalístico que você começa do que é mais importante e depois você vai pro que é descartável. Então, se você precisar vai ir detalhando o cortando, resto. você pode cortar. Mas enfim, mas é bem legal, bem legal. Eu gostei Vai de ver. Bem divertido. ser indicado ao Oscar. Eu acho que se for vai ser direção de arte, coisas assim. Acho que não Entendi. dá com muita força, não. E Em o, outras categorias. O Vebs não próximo voltou, então qual é o próximo filme do Vebs? é o outro que o Vini disse. É um que o Vini disse que ele Esse eu não roubou vi. também. Porque é ruim. Cara, ele colocou na lista. É o Cry Macho do Clint. O Cry Macho do Clint Eastwood é o filme de um cara que era um vaqueiro, né? Daqueles de montaria, e ele tá muito velho, muito velho. Muito velho. E aí, como ele é representado pelo Clint Eastwood, ele tá muito mais velho do que o personagem deveria. Isso aí foi um negócio muito complicado, porque o personagem não deveria ser tão velho assim. E aí o chefe dele, o cara que ajudou ele muito na vida, fala assim: eu tenho um filho, uma aventura minha no México, e eu quero trazer esse filho de volta para cá. E aí esse velho de 92 anos aceita, tá ligado? E aí ele pega o carro dele e vai pro México. É num rolê mó errado. E não é um filme que tem alguma coisa a dizer, assim. Achei muito fraco o filme. Eu até sei por que o Vebs gostou, muito provavelmente, porque ele tem. Eu sei que o Vebs tem gostado muito dessa fase nova do Clint Eastwood. Que ele. Parece que o Clint Eastwood está recalibrando o que ele entende como herói americano, né? Ele procurou o herói americano naquele atirador não sei o que lá, atirador americano, sei lá. Depois ele procurou naquele 914 lá, que é o pessoal do trem. E eu acho que ele foi descobrindo que o herói americano não é o herói que ele queria, tal. E aí ele entra num rolê daquele Richard Jewell, que ele mostra que, pô,
realmente os Estados Unidos está destruindo os heróis. E aí ele tem aquele outro filme que é o velho que trafica lá, que eu esqueci o nome também. E eu acho que eu entendo que o Vebs dessa desconstrução do Clint Eastwood como herói. E eu acho que é isso que ele enxerga no filme. Mas eu achei uma porcaria o filme. Porque eu acho que não chega em lugar nenhum. E aí ele vai indo e não tem uma grande relação. E até é um livro, mas é uma história baita batida, né? Tipo, é a história do Logan, né? Do filme, do cara que pega uma criança e tem que levar ela para algum outro lugar. Ele não gosta da criança, a criança não gosta dela. E aí no final eles ficam amiguinhos, sabe? Tipo, Lua de Papel fez isso lá, né? Citando o Bogdanovich que faleceu aí. Então, assim, é uma história que se repete demais no cinema. E para mim não é. Mas eu entendo qual é o rolê essa nova procura do herói americano do Clint Eastwood. Mas eu não aguento também mais, cara. Não aguento mais isso. Já achou, se decepcionou. Já quero o Clint Eastwood atirando na cara de bandido de novo. Foda-se o herói americano. Exatamente. Qual é o próximo filme dele? O próximo é o Matrix. O Matrix tá na lista da Mari também, não tá? Então fala, Mari. Então fala, eu achei do caralho, né? Eu achei que, enfim, acho que tantos anos aí depois do último Matrix, a Lana Wachowski vai e faz um filme que, assim, tá super disposta, tipo, ó, vou fazer o que eu quiser, não tô nem aí pra expectativa de fãs, pro que vocês estão esperando, e faz um filme que é muito, enfim, acho que é muito na veia do Matrix aí, que é aquela coisa, né, acho que tem muitas franquias assim, tipo, enfim, Star Wars, Matrix e tudo, que as pessoas não ignoram sobre o que realmente é a franquia, né. Então, enfim, acho que vai muito pelo lado mais filosófico, pela história de amor do Neo e da Trinity, enfim, funcionou super bem, gostei demais, e é isso. Eu tenho uma crítica ao Matrix. Eu acho que a Lana perdeu uma oportunidade enorme de substituir os personagens. Eu acho que esse filme tinha que ser da Trinity, não do Neo. Eu acho que a Trinity tinha que ser o Mas Neo e o assim, Neo tinha que ser a Trinity. ela Eu meio acho que que faz isso, né? mas eu queria desde o começo. Eu acho que tipo o protagonista tinha que ser a Trinity. Eu acho que Sim. mas eu não acho também. Eu não posso, não tô falando que ela é covarde de fazer isso, que não é. É óbvio, é uma diretora. Ela não vai nunca ter isso. Mas eu acho que ela teve essa oportunidade. Eu acho que ela perde essa oportunidade. Mas, entretanto, todavia, o quanto ela tá à vontade para criticar o mundo atual É muito legal, é muito legal. E todo esse trampismo, essa extrema direita maluca, e o quanto sutilmente ela começa a colocar os detalhes no filme, você não vai perceber, e quando você percebe, você fala, cara, olha o que ela tá fazendo. E ela já tá jogando bot na tua cara, e no final o cara já tá falando contra você. Só falta falar assim, vocês da esquerda, tá ligado? Eu acho incrível quanto ela tá indo, e de uma hora ela fala assim: quer saber de uma coisa? Foda-se. Agora eu vou cagar a cabeça do Trump. De todo esse movimento nos Estados Unidos, que ele não é tão ruim quanto no Brasil, mas acho que ele é um ruim diferente ali. Ele é prejudicial de maneiras diferentes, mas ele existe. E eu acho que isso maravilhoso quanto ela tem uma hora que ela fala assim: foda-se. Eu vou cagar na sua cabeça, seus otários. E aí começa a jogar. De que filme que a gente tá falando, Vebs? Matrix! Ai, ó. Aliás, sabe a coisa que eu mais piro assim, nesse filme? É como ela deve ter se ligado, a Lana, que quando as pessoas lembram de Matrix, elas lembram pelo motivo errado. E ela coloca isso na reunião né? O efeito bullet. Aí, sabe, fica aquela coisa, meu Deus, se ligaram na parada errada. Assim. Eu tava falando um pouco disso antes, eu realmente concordo 100%. E até ela brinca muito com isso, né? Tipo, meu, eu gosto de ter que fazer um negócio que é mais legal que o efeito bullet, que é tipo, diferente. Tem que ser tão bom quanto, mas não pode ser igual. Enfim, brinca muito com essas questões. É do que os fãs e o estúdio estão esperando e do que ela realmente quer fazer. Eu acho tão legal esse cagar na cabeça que o Vini falou, que na hora que eles encontram o Meryl Vision, que na maravilhoso aquilo.
é uma treta em uma casa noturna de rave, ele encontra o Merovingian mendigo, num lugar diurno, em construção, sabe? É a antítese daquilo que ele havia apresentado. E é meio terraplanista, né? Ele tá meio num rolê, tipo, eu não acredito nas coisas. Como tu acredita no quê, cara? Não, eu preferia antes. O cara que era responsável pelo tráfigo de informações. Exatamente. Hoje é um terraplanista ali, cara. Eu gosto, essa parte. O que eu tava falando antes do Vebs chegar, Vebs, o que eu não gosto da parte de como ela tratou a Trinity, mas aí também é uma questão minha. Eu acho o filme, não digo mal dirigido, mas menos bem dirigido do que ele poderia. E aí isso prejudica um pouco para mim, mas tudo isso para mim é jogado de lado quando ela resolve falar, foda-se, agora vou jogar na sua cara. Então, eu gosto mesmo, gosto. E mais ainda, né? Eu gosto porque o pessoal não gostou. O pessoal ficou ofendido. O pessoal falou, não, você estragou meu Matrix. Otário. Então, você falou de política no meu Matrix. Exato. Você falou de política no meu Matrix. Pô, cara, isso é complicado. Então, se esses caras... E aí eu não tô falando caras por machista, porque eu acho que as meninas não fazem esse tipo de maluquice. Você acha que mulher não pode ser machista, então? Você é misógino desse jeito. Esses caras, se eles não estão gostando, eu tô gostando. E é por isso que, né, tamo aí. Eu tô todo contra eles. Você é tão misógino... Agora o Vebs fala. Você é tão misógino que você não acredita que uma mulher possa ser machista. É esse o ponto. Deixa eu... Qual o próximo filme do Vebs? Eu falei de alguns já, Vebs, quando você saiu. Qual é o próximo, Vebs? Falamos. Falta um só. Do Pig, cara. Fala do Pig. Fala do Pig. Sinta-se à vontade. Cara, Pig, ele brigou o primeiro lugar ali com zeros e uns, né? Eu não vi, ninguém viu. Só o Vebs viu zeros e uns. Mas também eu vi porque o Ferrara é meu cineasta de cabeceira. E aí ele foi brincar com uma coisa que outros cineastas já brincaram e funcionou muito bem. Mas o Pig parece um encontro do Lars and the Real Girls, aquele filme esquisito que como é que chama o ator bola da vez? Ryan Gosling. Ryan Gosling, gente. É tudo Ryan. Eu pensei exatamente isso. Do Lars and the Real Girls com alguma mentalidade viajante do Apichapango Itaceraco. Por quê? Ele mostra um cara... Ele ainda foi mais longe que eu, Vebs. Eu só falei no John Wick, cara. Ele já foi lá longe. O Vini tinha me falado que é um John Wick gastronômico. E ele já tinha me convencido, mas vamos ver como você vai me convencer. Cara, a premissa do John Wick é legal porque roubaram a porquinha dele, igual mataram o cachorrinho do John Wick. Mas essa questão da porquinha, uma viagem transcendental, de casais que quando ele era chefe de comida, ele fez o rango e apazigua. Leva ele a rever amigos antigos que ele tinha esquecido desde que quando escolheu viver no eremitério. Né? Aí você tem umas coisas meio deslumbrantes dele andando no meio do mato, e é aí que lembra o Uncle Boone, lá, o tio Boone, que pode recordar as vidas passadas, né? E o tempo inteiro é o Nicolas Cage que levanta e fala, vai virar igual o Mandy, que ele levanta e sai arregaçando tudo aqueles caras. Cara, ele não arregaça ninguém, ele só levanta na premissa, mas não faz isso acontecer, né? É de uma sensibilidade tremenda. É o anti-Mandy. Ele faz É exatamente o que ele faz no Mandy, só que ao contrário. Ele faz o oposto do Mandy, é incrível. É o oposto do Mandy. Ao mesmo tempo que essas questões ao redor dele, principalmente como o filme é sobre gastronomia, ele lembra um pouco que o Okja, né, também queria fazer, que é o quê? O Okja, ele vai te sensibilizar pela criaturinha que você gosta, que é aquele porco meio hipopótamo gigante, é uma criaturinha fofa e você gosta. E no Pig você gosta do porco, até porque aí entra os lados mais Apichatpong, que o porco não é um porco comum, é um porco com poderes, vamos poder dizer assim, não sei.
Você vai ver que o porco ele é além do que um porco comum. O que faz ele se apegar tanto naquele porco. E a explicação do porco é incrível, assim, é super delicado. Você olha e fala, cara, isso... não deixando essa live virar uma live do Pig, por mais que mereça, mas o final do Pig tem a vingança final do personagem é um negócio tão violento, mas não tem um sangue, um tiro, um soco, não tem nada, mas é muito violento, assim, o que ele faz é um negócio muito violento, psicologicamente falando, então vejam o Pig por causa disso, é super delicado. Já fica combinado aqui da gente fazer a live de Pig, então. Então pode ser. O texto saiu hoje do cinema aqui. Eu vi. Qual é o próximo filme? O Vebs só... O Vebs voltou pra falar só o último, mas eu acho que ele caiu de novo. Tudo bem. Mas tudo Não, bem. não. Tô aqui, tô Tá aqui. aí? Não. Só. Tá ali. Tá. Tô aqui. É o 0 e 1. 0 e 1. Esse Vebs tem que falar porque eu não vi. Eu vi o trailer e achei ruim. Eu vi o trailer, achei ruim, é ótimo. Cara, o Abel Ferrara, ele tem um costume de fazer filmes sujos, né? Ao mesmo tempo que o Ferrara, eles são dois cineastas em um. É um cineasta quando tá cheiradão e um cineasta quando tá em rehab, né? E às vezes ele vai para esse 880 nos filmes dele, né? Um dos filmes que, assim, na década passada mais me comoveu foi Maria, que é a Juliette Binoche, que vai interpretar a Maria Madalena, pira e vai virar andarilha no mundo. Ao mesmo tempo que o diretor e ator, que é interpretado pelo Matthew Modine, ele é um ricaço. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o dono do programa de TV que todos ali assistem, que é interpretado pelo Forrest Whitaker, ele está em umas questões existenciais, e ele vê esses extremos e isso, de alguma maneira, afeta ele. Mas, no caso do 0 e 1, ele tem esse nome primeiro porque o filme é digital. Então, ele já brinca com essa ideia do digital 01, do mundo digital 01, né? Segundo, porque existem dois filmes que me marcaram muito nessa questão de olá, eu sou um filme assumidamente digital. Primeiro é o Miami Vice, do Michael Mann, que em dados momentos, quando ele manda lá o Jamie Foxx e o Colin Farrell na cobertura do prédio, ele assume o granuladaço ali. Somos digital mesmo. A noite do Miami vai ser incrível. É incrível, né? Ele tem uma cara ali de neons e tal, e é lindo. E o outro filme que é maravilhoso, assumidamente digital, é um filme do Monte Hellman. Monte Hellman é um diretor relativamente antigo já, que voltou a dirigir, e ele fez um filme digital com uma Canon lá, chama Estrada para o Nada, assumidamente digital. E esse agora, do Ferrara, ele é a história de um cara que vai procurar o primo, irmão, por causa da máfia italiana. Aí ele vai arranjar briga com a máfia. Só que quando ele vai brigar com a máfia, a câmera que narra mostra como a realidade do celular e esse ego trip dos caras, do celular, pegou até a máfia. Então os caras têm uma obsessão de igual a gente vê no Rio de Janeiro, os caras quando pegam a metralhadora aqui, é o Morro do Dendê, né? Aquilo lá é a máfia da Itália, né? Que a gente já viu em filmes como Gomorra, por exemplo, sabe? Incrível. Então é uma premissa muito legal. E o filme é assumidamente sujão. Quem assistiu Bad Lieutenant dele, do Abel Ferrara, na década de 90, sabe como esse filme é sujão, né? Bad Lieutenant é a história que o Harvey Keitel é um policial que quando prende os caras que traficam droga, ele pega a droga que ele interceptou e consome ela, e isso vai drenando ele junto, assim. Né? Fica a dica aí, hein? Refilmagem do Bad Lieutenant. É com o Nicolas Cage. Né? É um dos melhores trabalhos do Nicolas Cage. Fica a dica. O remake do Bad Lieutenant é do Herzog, né? Do Werner Herzog. E no ano que esse filme saiu, foi um dos melhores filmes do ano. Concordo. Os dois. Embora sejam bem diferentes, a premissa é a mesma. Completamente, os dois são incríveis. São incríveis, não.
Então, o Ethan Hawke é um cara que tá lá e compra briga e vai querer peitar os caras da máfia italiana. E, cara, todo mundo ali tem celular, e o celular é quase um vilão atrapalhando um filme de máfia. Você tá entendendo? O mundo digital chegou na ego trip dos traficantes, que eles param, às vezes, aquilo. Você fica incomodado com a presença do celular na vida do traficante italiano. Sabe? Que profundo. Então, é incrível, assim, é impecável nessa parte de ser um novo filme sujo dentro do universo digital. Doido. A premissa é interessante. E esse foi o último filme da sua lista, Vebs. Passou rápido, né? Parece que você comentou 2 filmes e já era. Então, o Pig era o que eu queria falar, número 1, assim. Esses 2 são os tops, assim, que precisam ser comentados. Eu preciso ver minha outra lista. Cadê? Não, Cara, mas... Não, aí já tá colocado junto com os outros. Pra gente. É que aí tem os filmes que estão em todas as listas. Mas aí passando pra lista da Mari, eu vou até mudar um pouco a ordem, porque tem 2 que estão na lista da Mari e do Vebs. O primeiro é o Matrix, que a gente já falou sobre ele. Foi bem no momento que o Vebs voltou. E o segundo é o Maligno. Que a gente... Antes de ir pro Maligno, eu posso comentar uma coisa que o Matrix faz e as pessoas que se sentiram traídas por ele não se ligaram? Pode. Quando o primeiro Matrix rolou, ele foi o tipo de filme que você ficou imerso nele meses depois do filme você ter consumido o filme. Percebe? E embora essa galera que foi querer assistir Matrix voltou decepcionada, o filme fez o mesmo efeito. Pelo bem ou pelo mal, o filme permaneceu na cabeça da galera e continuou martelando algumas questões sobre o mundo digital, porque é aquela coisa. O primeiro Matrix é muito fácil você fazer um filme com uma linguagem e um tema daquele na virada do milênio, ia dar o bug do milênio, não se sabia o que era 99 para 2000, o mundo digital estava chegando, a internet era uma novidade. Então tinha um acúmulo de carga cultural que explodiria na cabeça da galera. E um filme como Matrix em 99 para 2000 fez com que a Ameaça Fantasma fosse historinha de carochinha para imbecil dormir. Né? O Ameaça Fantasma, ele foi ofuscadamente, quer dizer, 2 filmes que a galera estava esperando, 99 para 2000, era De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, para mim, obra-prima sem memória da galera. Né? Nesse Oscar, nem lembro se ele concorreu a algo não. E o filme é sublime. E o Matrix que chegou atropelando, assim. Ah, Matrix, mas tem um Star Wars aqui, clássico do filme. Esquece. Matrix é o filme. Então ele veio lá, causou, marcou presença com razão. A galera passava semanas debatendo, sabe? Você encontrava amigos, depois que você assistia a sessão de cinema, falava, vem cá. Parava na mesa do bar e falava assim, e Matrix, mano? E o papo descolava. O Matrix novo aqui, que a gente viu no final do ano, ele continuou fazendo isso. Por mais que o meu amigo me chamava na mesa do bar e falou, mano, Matrix, mano, que bosta é aquela? Eu, que bom que você tá aqui. Mesmo que você veio aqui me chamar para falar que bosta é aquela, o filme te tirou da zona de conforto e eu fico feliz com isso. Então, o que a Lana Wachowski fez, que naquela época Larry fez, hoje Lana, graças a Deus, você vê como existe muito do processo Larry para Lana refletido no filme, entendeu? E não dá para você descolar criador e criatura nesse momento. Esse é um dos poucos momentos que eu acho que criador e criatura tem que andar junto. E aí você comentou, né, Vini, o quanto a Trinity é uma questão que você não gostou. Eu fico imaginando o quanto para Lana não pesou hoje, sendo Lana, ela chegar à conclusão e falar assim, porra, se o Neo é um deus, eu caguei em não ter transformado a Trinity em uma deusa. Exatamente. Né? Caguei ali. Justiça tardia? A minha reclamação é justamente essa. Não, mas a minha reclamação é justamente essa. Eu não achava que esse filme tinha que ser sobre o Neo. Eu achava que esse filme tinha que ser sobre a Trinity o tempo inteiro. Assim. A Trinity ser a moça que tinha um computador, que fez o joguinho, etc. Assim. E o Neo aparecer lá em algum momento, sabe?
Em alguma, Eu concordo. acho que Só tinha pra essa agradar o força fã. aí. Eu acho que seria bem legal. Eu acho que ia ofender mais. E aí, por causa disso, eu acho mais legal. Mas eu acho Não, que eu digo pelo Neo que. aparecer só pra agradar fã, só. É, é. Não, Mas não acho que é só pelo pra agradar fã, é objetivo porque a final. relação deles é importante. É, Tipo, ela não não, colocaria ele. tem. A função dela é importante no filme, não deixa de ser. Mas acho que É. pro objetivo eu como um cineasta, né? Que não sou, No teria próximo. colocado ela desde o começo, mas. Aguardem o Cara, próximo eu e também acho primeiro que filme seria. do Não tem Vinícius. justiça pra Trinity, né? E eu teria Vamos fazer cortado toda jus à aquela Trinity. parte. Eu teria cortado também toda aquela parte no mundo real também. Fui chato com Matrix, mas todo o resto ajuda. E os Ajuda. defeitos. É um que filme com o Vini defeitos gost- ainda chamou a nossa atenção. O Vini gostava mais de Matrix quando não tinha política. Essa é a real. Né? Aí colocou política, Colocou estragou política e estragou pro Vinícius. E aí, É. o próximo, que é o que tá na lista dos dois também, que eu já pulei pra ele porque eu sei que o Vebs tem Maligno. hora hoje, que é o Maligno. Por que tá na lista de vocês? Começa por você, Mari, se quiser falar sobre É ele. um filme de terror foda pra caralho. E que assim. Enfim, sabe, muito, muito. Eu sou muito, muito fã do James Wan. Eu acho assim que ele. Ele sempre. Ele é um cineasta que ele tem muita segurança no que ele tá fazendo ali. Ele tem muito repertório, ele sabe. Enfim, ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe chegar lá, ele vai entregar o que ele tá se propondo a entregar. O que ele se propõe a entregar no Maligno é um filme. Enfim, tem inspiração de diálogo, é um filme melodramático, filme B, assim, bom pra caralho. É um filme que se propõe a ser estranho, ser bizarro e ser trash. E ele entrega isso com excelência. E é um filme do caralho. Eu vou repetir um negócio que eu falei lá no grupo do cinema aqui do WhatsApp, que é verdade. Quem não gostou é feio e é burro. E você é uma pessoa sem graça e chata se não gostou de Maligno. É feio, bobão, cara de melão. Não, concordo, cara. Maligno, Maligno filme é pra gente incrível. bonita e inteligente. É isso. É isso. Não, falando Perfeito, sério, assim, perfeita definição. é uma proposta ali que, enfim, tu tem que embarcar. E tem muita gente que não vai conseguir embarcar junto. Mas se tu embarcar junto, é um filme do caralho. Aí você viu porque tá na sua lista e na do Vebs. É pra gente bonita e inteligente. O do Vini faltou a inteligência. Né? Fala, velho. Fiquei Por no que ar. tá na sua lista o Maligno? Cara, esses tipos de filme de horror novos, assim, eu acho engraçado, né? Porque tem uma galera que O vira e fala pós-horror? assim, é o pós-horror, chamam isso, né, agora. Mas tem uma galera Como é que o pessoal do comenta assim, Pânico chama? Quer ver? Deixa eu achar. Vê aí. Vai falando. Eu vou lembrar. Tem uma Horror questão elevado. engraçada. Horror No elevado? Pânico eles se referem a esse como horror elevado. Eu achei maravilhoso. Mas é uma piada, né? Sim. Eles chamam de horror elevado. É incrível. Muito bom. É verdade. Quando a gente viu o primeiro filme desse pós-horror acontecer lá em 2015, acho que começou Corrente do Mal, não foi? Acho que foi o número 1 ali, né? Que Podemos trouxe considerar. uma nova. É. E aí vieram outros filmes, da qual o meu número 1 desse pós-horror é A Bruxa, né? Do Eggers. Eu sou muito fã da Bruxa. O Vebs está usando sério agora o termo pós-horror. É mais só pra... Eu não, me recuso. Não, eu entendi. Você tá só querendo fazer uma marcação temporal. Eu me recuso. Tá, eu não consigo confiar nisso, mas vamos usar isso, porque é o que a molecada tá falando aí, né? Não, mas eu entendi. Mas você quer fazer uma marcação temporal, que é esse período do terror. Estão chamando disso, tá bom. Vamos chamar, só pra galera saber a que me refiro. A que me refiro, assim. Mas, assim, muita gente pergunta por que a Warner não investe na DC. Cara, a Warner não vai investir na DC porque ela tem essa linha de horror que funciona perfeitamente bem, público fiel, filmes bem estruturados. James Wan é aquele rei Midas que vem, toca um filme, seja na direção da produção e sai. Né? Você tem os Conjuring da vida. Então, é toda uma franquia que está funcionando tão bem que para que você vai querer investir em DC, cara? Sabe? Eu fico imaginando a Warner vendo a galera ali brigando, fãs, fandom, fanboys brigando com Warner. O que é fiel, o que não é fiel. Bicho, deixa eles brigar lá. Porque ficar fazendo filme pra criança, né? Se é adulto que tem dinheiro pra ir no cinema.
Cara, eles estão fazendo um filme de horror. E o Maligno é mais uma prova disso, assim, sabe? De questões sintomáticas, de como o clima pode pesar. É engraçado que, embora para muita gente esse tipo de... Aí talvez entra aí o que o Vini tem tanta bronca desse pós-horror, né, como termo. Mas antes do Corrente do Mal ter sido o primeiro filme hollywoodiano a trabalhar esse filme de horror que não tem jumpscare, que apenas aposta num clima pesadão, para quem já assistiu Alex de la Iglesia, isso já funcionava muito bem. Né? Você pega El Dia de la Vesta, pega Balada Triste de Trombeta, outros filmes ali extremamente legais, que são filmes onde você tem uma imersão atmosférica maior de horror e que você segura, é o que pega, assim. As pessoas não param para ver que não tem jump scare, mas ele vai fazer uma narrativa, ele te convida para uma narrativa, você emerge e fica tenso ali pelo clima pesadão até o filme acabar. Aí o filme acaba, a pessoa fala, mas não tem horror aqui. Mas ela ficou presa ali, cara, sabe, o tempo inteiro. Ela prestou atenção, ela entrou naquele mar pesado que o filme tem, não se ligou que o diretor segurou ela o tempo inteiro do filme ali, tempo corrido, sabe? Então, eu não sei por que as pessoas não entendem essa função do filme novo, inteligente de horror, sabe? Pra pessoas bonitas e inteligentes, segundo a Mari. Eu acho o James Wan, eu gosto do James Wan, eu não tenho nada contra ele, mas eu acho que eu já falei isso até pra Mari, numa outra vez. Eu acho, como é que é o nome do filme dele da franquia lá, que é dos dois detetives lá do casalzinho Invocação lá, do Mal. casalzinho. Invocação do Mal. Eu acho Invocação do Mal fraco. Todas as Invocações do Mal eu acho fraco. O 3 eu acho todos eles muito fracos. E aí todos os spin-offs, até a maioria é fraco, um ou outro ali, mas eu acho que esse mundo do Invocação do Mal, eu não acho interessante, eu não acho que é um bom trabalho do James Wan, mas funciona no que ele quer e tal. O filme que eu acho legal do James Wan, real, é o Sobrenatural, o primeiro, Sobrenatural. Aquele filme é muito legal pra caramba esse filme. Eu acho incrível aquele filme, por quê? E ao mesmo tempo, os Jogos Mortais e tal, porque é o James Wan levado, tá ligado? Ele se deixa levar pelo gênero, por um gênero super específico. E ele faz a mesma coisa no Maligno, cara. E aí você fica vendo o Maligno e fala, cara, esse cara ele é um cara que manja muito de diálogo, assim. Ele começa. Ele tá muito ligado nisso, assim. Eu acho um filme delicioso, assim. Eu acho incrível o Maligno. Não tá na minha lista porque eu vi um monte de filme e não entrou. Mas eu acho incrível. E é o James Wan, baita diretor de filme de ação, porque ele se tornou um baita diretor de filme de ação depois do Aquaman. Ele tá, eu acho Maligno bem legal mesmo. Eu mais acho legal tão legal você falar. Mal. O fato de você citar o James Wan como. Você citou de Aquaman. Cara, hoje eu paro para lembrar do Aquaman, eu lembro daquelas criaturas no fundo do mar, cara. Funcionou tão bem aquilo, né? E as cenas de ação, cara, são cenas de ação incríveis. Ele é incrível. E aí, passando, só pra gente seguir, o próximo filme da Mari, na minha cabeça, esse filme era de 2020, que é A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas. Será que eu errei? Não, ele é de 2021. Então tá. Não, ele é de maio de 2021, não é nem do comecinho. Mas na minha cabeça... O que é o tempo? O que é o tempo na pandemia, né? Então, na minha cabeça esse filme era do ano passado, era de 2020, nem de 2021. Não, até porque ele tá, enfim, na corrida das premiações agora e tal. Não, esse filmaço eu amo animação, eu amo filme de animação no geral. Amo filme de animação que é tipo nerd, coisa assim. Esse filme é dos produtores do Aranha Verso. Eles já tinham feito um filme de animação que eu adoro, que é como é que chama? Tá Chovendo Hambúrguer, que é muito legal. Então, assim, filme que é super rápido, piada o tempo todo, muita inserção visual e coisa assim, piadinha e tal. Eu acho muito engraçado. Muita piada visual, né, também. Muita piada visual, piada de texto, enfim. E o Família Mitchell eu acho divertidíssimo, porque, enfim, é uma história super normal, assim, é uma família disfuncional, eles têm que se acertar numa road trip, só que tá rolando a Revolução das Máquinas,
E o que eu acho muito bacana dele é realmente a questão visual, assim, o humor visual dele, de montagem e tudo. Ele é uma animação que é parte 2D, parte 3D, muito ágil, assim. E tem um estilo muito moderno de animação, apesar de ter muita coisa em 2D. Até porque a protagonista do filme, ela é uma menina que quer estudar cinema, ela faz vídeos pra internet de animação. Então o filme adota esse humor dela, que é o humor dos jovens hoje, que é esse humor, né, edição TikTok, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, Pós-humor, assim, humor o tempo pós-humor. todo. É o pós-humor. Humor É a elevado. pós-animação esse Montagem filme. elevada do TikTok. O humor elevado. E o filme adota isso. O filme realmente é como se ela, né, ela tá contando o filme, tá narrando o filme, a protagonista, e o filme pega isso pra si próprio, né? Então é muito, muito divertido, assim. Tem piada, tem 1000 coisas acontecendo o tempo inteiro. É muito legal, é muito engraçado. Super envolvente, divertidíssimo. Pra gente aí que é, né, gente do cinema, gente que ama filme, coisa nerd, é muito legal. Enfim, achei hilário. E é um Tá filme lá que na entende, Netflix, é um filme que, Netflix na paga Netflix, tá na nós. Netflix, é um filme que entende que Furbies são uma criatura do inferno. Isso é sempre legal. É importante saber disso. Poucas pessoas assumem esse lado. Poucas pessoas entendem essa infernidade e a malvadeza dos Furbies. Lembrando que ela está E falando Furbies e não Furries. Aqui nós apoiamos Furbies. Furries. Não, Furries não. Eu não falei nada disso. Qual Eu estou falando de o próximo filme? Furbies. Sem Furries. Logo o Vini, que é um ursão. O próximo filme é o Esquadrão Suicida. Eu acho que o Esquadrão Suicida não estava na lista de alguém também mais? Não, né? Então, o Não. Esquadrão Suicida, ele tá nas minhas menções honrosas. Ah, isso, tá. Porque eu achei que tinha visto em outro lugar por aí. Esquadrão Menções Suicida é honrosas. muito legal. Eu só adoro. Os filmes do Guardiões da Galáxia são os que eu mais gosto da Marvel. Então, né, de todo o MCU. Então, eu gosto muito do estilo de James Gunn, estilo de humor, estilo de fazer filme. E assim, se aquele Esquadrão Suicida primeiro, aquela porcaria de filme, que é um dos piores filmes que eu já vi no cinema. Se ele foi o preço que a gente teve que pagar pra ter depois o filme da Arlequina, que é muito legal, o Zabi Chapina, e ter o Esquadrão Suicida do James Gunn, talvez tenha valido a pena. Talvez. Não tenho certeza ainda. Não, Mas, valeu. enfim, filme super legal. Não, valeu. Mas, enfim, filme super legal, assim, como ele consegue, ao mesmo tempo, fazer um filme que é dele, né, o James Gunn mesmo, ao mesmo tempo que consegue consertar tudo que o primeiro filme tentou e não conseguiu fazer. Enfim, é divertidíssimo. É aquele filme, assim, violento pra caralho, mas é um filme que se diverte nisso também, mas que ao mesmo tempo. Eu até tava. O Peacemaker, que, né, que é a série spin-off que tá sendo agora, que também tem isso, assim. Tem muita violência e é muito. São cenas de ação que tu se envolve muito, são divertidas de ver. Mas ao mesmo tempo elas têm um peso ali pros personagens, sabe? Elas não são gratuitas ali. Então, tipo. Grande abertura do Peacemaker, hein? O Peacemaker é muito legal. Tô adorando. Que abertura. Que abertura, Então, que assim, personagem, enfim, piada. que entende os personagens e deixa eles aberturas. serem livres ali, faz uns negócios hilários e Eu ainda não absurdo, assisti o e- Peacemaker, mas eu vi um. Cara, Eu vi algum. assim, só um parênteses com o Peacemaker aqui. Não, Eu acho tava vale, talvez preocupado, vale falar, né? eu tava preocupado se o Peacemaker ele seria uma obra onde a gente tá que precisa desenhar as coisas, né, para as pessoas entenderem. E aí o James Gunn vai lá fazer uma série para ridicularizar trumpista, né? E ao ridicularizar trumpista, os que não entenderem que é uma ridicularização vão abraçar a causa e falar, isso é mesmo. Né? Cara, e eu fico imaginando quanto mais gente abraçar a realidade de um Peacemaker e falar, é isso aí, mais aquele personagem vai ser tratado como um idiota, assim, supremo, sabe? Então, tô bem feliz com o caminho que o James Gunn escolheu. Primeiro, pro Esquadrão Suicida, que foi um dos melhores filmes também do fazer com a série. Tô bem, assim, esperançoso. Eu acho que o Esquadrão Suicida é para mim, é um exemplo de adaptação de quadrinho, assim. Eu ia comentar que eu ainda não vi o Peacemaker, mas eu vi a abertura dele, né? E eu vi essa abertura principalmente associada ao comentário. Parece a abertura do Choque de Cultura na Globo.
Não sei. Isso aí eu não vejo, mas é legal que o James Gunn já tinha feito uma cena musical, só que pós-créditos, né, no Guardiões da Galáxia. Um negócio, Sim. absurdo, assim. E Não, aí mas ele faz parece uma mesmo, vibe... tá, Mari? Realmente parece, não é... Mas é que era a piada deles também, né? É a mesma piada só. Mas o que eu acho legal do Esquadrão Suicida real, assim, é porque é o James Gunn entendendo que não tem certas coisas que não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, Força Tarefa X lá, é muito difícil levar a sério. É uma ideia imbecil, é idiota. Se você levar aquilo a sério, você vai perder uma oportunidade enorme de dar risada com aquilo. Você é um monte de personagem frustrado. E ele entende isso e aí e ele faz um negócio e ele vai perfeito ali, assim. É tudo que eu acho incrível. O Quadrão Suicida é um dos grandes, pra mim, uma das grandes adaptações de quadrinho Com certeza. pro cinema. Real, assim. E aí Top 10 ali. Hoje a gente já pode falar em top 10 de adaptação, né? Desses novos, pós-MCU aí. Tá. E aí, o próximo da lista da Mari é o Tic Tic Boom. Ai, eu amei esse filme. É um filme que me deixou muito feliz. Muito. Aqueles filmes assim que. Dá um quentinho no coração, apesar de ser uma história muito triste. Mas é um filme que, enfim, eu achei que. É triste, Também mas aí é acertou. esperançoso. É um fim É de triste, mas esperança. gostoso, assim. É É um filme que esperançoso. dá uma. É um filme que te deixa pra cima, assim. E, É. enfim, é uma história que eu não conhecia muito, assim, sobre a história. E é, enfim, bizarro pensar que aquilo aconteceu de verdade, sabe? Tipo, o cara passar anos tentando fazer um negócio e quando faz, ele morre no mesmo dia, assim. Tipo, parece coisa de filme mesmo. Tô dando spoiler aqui que são coisas da vida real, tá, gente? Sim. Mas, enfim, eu não conhecia tanto essa história assim. E o Andrew Garfield tá maravilhoso no papel. Incrível. Eu achei que é um musical dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, né? Que, enfim, criou o Hamilton e tudo mais. Achei que ele saiu muito, muito, muito bem dirigindo. E é legal porque, assim, tu vê que ele aproveita, tem questões ali de direção, de montagem, tudo que são coisas muito cinematográficas, sabe? Que acho que isso que eu fiquei pensando, tipo assim, é um cara do teatro fazendo filme, sabe? Fazendo um filme pela primeira vez, um filme grande, relativamente grande, assim, um filme ambicioso. Ele sai muito bem, assim, usando a linguagem cinematográfica. Enfim, as músicas são maravilhosas, o filme é divertidíssimo, e é emocionante, é envolvente, eu achei incrível. O que eu acho legal no Lin-Manuel Miranda é porque ele sabe exatamente o tamanho do filme que ele tem em mãos. Aí ele pega ali, ele não tá fazendo um musical gigantesco, ele tá fazendo um musical pequeno. Então, por exemplo, você tem um número dentro da sala do cara. E aí a Sim, sala não é gigantesca, ele faz dentro da sala. E aí ele faz tudo ali assim, você vê que é tudo. Ele entende muito o tamanho do que ele tá fazendo. E aí, mal comparando, mas comparando, por exemplo, com o In the Heights lá, que é legal, mas aí ele tenta. Ele encara aquilo como um musical muito maior, ele encara aquilo tudo como um musical muito grande, e ele tenta fazer um negócio muito grande que funciona na maioria do tempo, funcionaria e seria tipo o musical do ano se não fosse um outro musical que a gente vai falar depois, que aí ele mostra que fala, não, ó, você não sabe o que você tá fazendo, é assim que eu faz. concordo com isso, eu concordo. É porque eu acho que ele sempre tem ali em mente que é uma história muito íntima. Exatamente. E muito, né, pessoal ali, literalmente, do protagonista, né? Ó, pode procurar na live do ano passado, na live do Oscar do ano passado, a gente falou que esse ano no Oscar era garantido que ia ter o nome do Lin-Manuel Miranda e do diretor do outro musical que a gente ia falar, que eles iam ser indicados ao Oscar pelos musicais dele, tá? A gente falou isso, a gente sabia, porque esse tava fácil. Eu só achei que o In the Heights ia aparecer também, mas não vai aparecer, mas esse tava fácil. Belíssimo filme, incrível. Até pra quem não gosta de musical, eu acho que é uma oportunidade interessante de ver um musical menos. Ele é musical, mas ele é tão apertadinho. Eu acho que ele é assim, bem musical, mas eu acho não, bem mas ele musical. é tudo tão apertadinho, assim, ele não é um. Ele não tem ninguém dançando na rua, né? Que eu acho que as pessoas se incomodam. Ele tá sempre ali
naquele lugarzinho ali, fazendo ali, e é bem, acho incrível. Enfim, e é um filme também que é algo que me interessa muito sempre, que é um filme sobre, enfim, processos criativos e artistas criando tudo, e é algo que eu acho sempre muito interessante. Pra quem não e sabe, é ele muito legal ele é a história do cara que escreveu o Rent, né? Isso, é. É a história do cara que Rent, escreveu pra quem não sabe, E daí, na uma verdade, e a peça. história acompanha ele, enfim, principalmente fazendo ali todo o processo de criação e lapidagem, etc., de um outro musical anterior. Do musical anterior dele. Pra quem não sabe, o Rent é um musical que revolucionou a Broadway, assim. Existe a Broadway pré-Rent e a Broadway pós-Rent, assim. E é muito legal, inclusive, que apesar, né, do filme não chegar na época de Rent, né, muito no Você finalzinho, chega às mas referências já tem ali, né? já as referências dele percebendo, falando da questão da AIDS, tudo que é o É, tema principal de é Rent. bem legal. Então é muito, muito legal. Enfim, achei foda pra caralho. Vejam. Tá na Netflix também, Netflix. A lista da Mari encerrou com... Não, a lista de filmes são só meus, né? Agora Sim, É. agora tem a lista hipster do Vini. Ele é tão hipster que ele colocou Essa até... é boa. Não, meio que a minha lista não tem título, né? Tem a lista errada do Vebs, roubada do Vebs. O Vini... É porque O Vini é muito minha lista misógino, foi aí ele tem medo de fazer piada com mulheres e escancarar o machismo dele. Então ele colocou só piada na dele e na do Vebs, entendeu? Na sua ele colocou só filmes da Mari. Isso é que a lista da Mari, a lista da Mari funciona. A lista do Vebs tem uma razão. A minha lista foi aquele negócio depois, porque assim, para quem vamos explicar o meu método. Eu tenho vamos lá, eu sou hipster. Eu tenho um bullet journal que eu uso como deveria ser usado. Esse é o cara que se incomoda de eu usar uma shoulder bag. Só fazer esse comentário, vai. Ele tem um e aí eu bullet tenho journal. uma página. Eu tenho uma página que tem escrito lá, melhores filmes de 2021. E aí eu vejo um filme, eu não anoto, porque eu não tenho organização suficiente para anotar os filmes que eu vejo. Não consigo, não sou capaz de fazer isso. Aí se eu vejo um filme que eu acho que é um dos melhores do ano, eu vou lá e escrevo ele lá. Ó, tal filme. Aí no final do ano eu tenho, sei lá, uma lista de 30 filmes, mais ou menos. 30 e poucos filmes. Nunca passa disso, que são aqueles filmes que eu falo, esses são os melhores filmes do ano. E aí desses filmes eu começo a tirar, eu tiro os 10, né? E aí tem as menções honrosas e tal. E eu não sei mais o que eu tava falando desse. Eu sei. Porque aí quando eu fui separar os filmes, os 10 filmes, eu percebi que tinha uns. Começou a juntar um monte de filme que não era falado em inglês. Aí eu fiquei mó orgulhoso, sabe? Olha lá. Viu? Um monte de filme que não é como eu sou hipster. Tá bom, valeu. A começar. Tem até vou cinema. falar um negócio sério pra vocês, assim. O que me ajudou a me organizar, acho que não é a primeira vez que eu faço lista de melhores anos com vocês, né? Mas eu sou o tipo de cara que ficou dependendo só da memória, assim. Se tem duas pessoas que me ajudam é o Vini e é o Chico Firman, do Cinema na Varanda. São vocês dois que acabam me ajudando quando eu tento lembrar do filme. Se ele foi do ano passado. Lançou. Exatamente. Eu falo, mano, esse filme lançou. Não, esse filme não lançou. Ele vai direto para streaming. Esse filme lançou? Não, passou na mostra, vai estrear esse ano. E é assim que eu acabo aprendendo, senão eu me perco mesmo. E agora, sério, nem é pagação de sapo, nem nada, assim. É porque tem um fenômeno de quem trabalha com cinema, quem vê muito filme, quem é um cinéfilo num patamar um pouco mais alto, não de capacidade, mas de quantidade de filme que vê. É normal esse fenômeno que tô você no patamar mais alto. Não é de capacidade, é de quantidade. Quando você vê muito filme, a verdade é, quando você vê muito filme, tem uma hora que o Hollywood começa a não te suprir do que você quer de novidade. Aí você vai encontrar essas novidades nos filmes que não são de Hollywood. Então, é normal aparecer nas listas, assim. Pra mim, é muito normal. Então, qual é o primeiro filme da lista aí? Já começa com Cinema Nacional. Exatamente. É o único filme do ano da minha lista. Sete Prisioneiros. Sete Prisioneiros. Vocês viram Sete Prisioneiros? Sete Prisioneiros é um filme do... Eu não vi ainda. Sim. Eu achei incrível aquele filme. É um filme sobre um menino e um grupo de meninos que eles vão eles arrumam um trabalho incrível num ferro velho, e aí eles chegam no ferro velho e aos poucos eles vão descobrir, aos poucos,
muito mais rápido do que deveriam. Eles estão descobrindo que eles estão numa situação de escravidão, né? E você tem o capataz lá, que é o Rodrigo Santoro, e tal. Então você tem uma mas o filme parece que é sobre isso, ele vai nisso, ele mostra isso, e aí quando você vê, ele está desenvolvendo para um outro lado, ele está desenvolvendo para um lado muito complexo de sentimento, assim, de, cara, esse cara não é o vilão, esse cara não é o herói, você vai ter que aceitar as decisões deles, mesmo que não sejam as decisões que você quer, e ele começa a esfregar isso na sua cara, assim, de um jeito tão violento, que para mim é um negócio assim, é muito difícil você ver esse tipo de discussão dentro do cinema, porque você está falando de escravidão, mas ao mesmo tempo você não está eu gosto de dizer que é um filme sobre o Capitão do Mato e como você não pode simplesmente falar que o Capitão do Mato é só um cara que era traidor, não, tem uma complexidade ali maior e tal, uma posição de sociedade da época, e a mesma coisa que ele faz isso, assim. Eu acho um filme incrível, assim, o quanto ele vai descascando os personagens, assim. Eu gostei demais também. E é muito realmente ele não, né, não tira ali o peso das decisões de cada um, tudo, mas ele mostra muito, né, como que as pessoas acabam envolvidas e reproduzindo um sistema, né, de opressão ali no caso, né? Sim. E eu acho muito interessante também isso que você falou, né, que o tempo todo você espera, tipo, não, agora vai fazer alguma coisa, agora vai fazer alguma coisa, agora o outro vai fazer alguma coisa, mas não acontece nada, assim, não acontece nada, eles não, né, que nem você falou, eles não reagem do jeito que a gente espera que eles vão reagir, do jeito que a gente quer que eles vão reagir, fica esperando que eles vão reagir de algum jeito e não acontece. E faz sentido as reações Isso deles, acontece na né? vida, né, isso acontece até hoje, Exatamente. sabe, tipo, enfim. Acho um filme incrível. Eu achei muito bom mesmo. Eu acho até que esse seria um filme que poderia ter sido indicado Eu super pelo Brasil concordo, no até porque, Oscar, enfim, porque Rodrigo é um filme Santoro, forte, um filme excelente, tem Rodrigo Netflix. Santoro. É um tema que é muito universal, né, eu acho também. Enfim. Até porque ele pinça, né? Ele joga dentro de um ferro velho, no Brasil, em São Paulo, ali em algum lugar de São Paulo ali que parece ser uma periferia ali, um pouco menos periferia, mas ainda uma quebrada ali. Mas ele não é específico. Ele está falando de escravidão. Escravidão, Qualquer cidade grande aí vai ter isso daí. Então, eu gostei demais mesmo, eu concordo. Muito Seria um universal. baita, Acho que é um tiro no pé. teria sido um baita candidato mesmo. Concordo. E aí o próximo filme da nossa lista é A Mão de Deus. A Mão de Deus, do Paolo Sorrentino, do estreou na Netflix, no finalzinho do ano, assim, tipo uma semana antes do... É um filme daqueles filmes autobiográficos italianos que todo mundo gosta, assim. Achei que era uma biografia do Maradona. Ele tem, né, dá a entender que é um pouco da infância do Paolo Sorrentino, na época que o Maradona foi jogar a cidade dele em Nápoles, né? Então o filme se passa ali naquele fervor de que o Maradona está chegando na cidade do time e tal. Então é mas é um filme biográfico e parece ser biográfico, se não é, mas é sobre a juventude dele, sobre entender e tal. Eu gosto de filmes assim. Sim. Quando eles têm esse cuidado. Porra, o Paolo Sorrentino é um cara que tem muito cuidado assim com tudo, assim, esteticamente, sabe? É tudo muito bonito e os diálogos são muito excêntricos, e são aqueles italianos excêntricos, e são umas situações muito loucas, assim, e ao mesmo tempo o personagem é super sensível. Então eu gosto bastante disso. Eu acho que é um filme bem que tem tudo ali, mas não é necessariamente sobre uma coisa, né? Não é necessariamente sobre uma atitude ou sobre uma ação, é sobre esse tudo, né, da vida, assim, de entender. Eu acho bem legal. Eu acho um filme baita delicadinho. Assim. O próximo da lista eu também vi sendo muito comentado por uma galera crítica, que é chinês, né? O First Call. First Call não é chinês. Não? Vi ainda. Não? Ele é americano. Ele é americano?
Ele trata de um imigrante chinês, é isso? Ele tem um imigrante chinês. Tá, não, eu achei que ele era chinês, por isso. Eu não assisti ele. Sobre um cara que, tipo, 1800 e, sei lá, 20, né, e, enfim, e aquele faroeste, pré-faroeste, sabe? E aí tem um cara que tá nesses uns caçadores de peles lá, e aí ele é o cozinheiro, e aí ele tromba com esse chinês que tá fugindo de um outro grupo desses caçadores e tal, e cria uma meia amizade ali, eles voltam a se encontrar, e aí eles têm uma ideia, porque um deles é cozinheiro, eles têm uma ideia de fazer uns bolinhos. Na verdade, eles têm a ideia de fazer bolinho de chuva. É bolinho de chuva. E aí eles começam a vender... Rain Cake. Rain Little Cake. Rain Little Cake. E aí eles vendem esses bolinhos de chuva, e o bolinho de chuva é delicioso e tal, e vira uma grande... vira a febre da aldeia ali, daquele lugar, né? Só que, na verdade, eles estão... Não é spoiler, mas eles estão roubando o leite da única vaca que tem na região, que é uma vaca do cara que é responsável pela região, que é enviado pela Inglaterra, que é o responsável pela... Ele tem uma vaca ali, a vaca grande, putz, olha, a primeira vaca do lugar ali e tal, e eles roubam o leite da vaca para fazer esse bolinho. E parece ser um filme bobo, mas aos poucos ele vai abrindo camadas, e ele é um filme sobre como poder dizer, essa luta de classes, né? De tipo, o dono da vaca, ele vai matar as pessoas, mesmo que isso não vá dar o bolinho, que é o bolinho que leva ele para lembrança. Eu lembro da minha vida lá, mas ele, foda-se, é minha vaca, propriedade privada. Isso desenrola, assim, é um negócio super sutil e vai indo, no final você está discutindo socialmente, assim, é um filme super delicado, não é um filme de ação, nada, é super levinho, assim, mas ele tem uma mensagem por trás que é incrível. Sua lista tá e vai muito anticapitalista, né? É um filme que vai melhorando. Porque Hã? Sua lista tá bem anticapitalista, porque é Os Sete Prisioneiros, o First Call e o Nomadland. Nomadland, eu acho que ele foi melhorando. Eu acho que ele melhorou bastante pra mim, assim. Eu acho que ele no começo dele ele era um filme que não era tão maravilhoso, mas aos poucos eu fui pensando nele. Ele era meio blasé. Melhorou bastante pra mim. E eu acho que ele foi melhorando bastante, assim, tanto de técnica, tanto de o que a Chloe Zhao queria, aonde ela queria chegar, o que ela fez. E eu acho que é um filme que melhorou muito. Então ele entra na minha lista porque eu acho que é um filme que melhorou muito. A Mari não... Você gostou? Não, a Mari gostou. Não, ela gostou. Eu lembro disso, Gosto muito, eu acho um filme massa também, assim. Enfim, eu acho ele super... Né, um filme que também muito certinho ali no que ele quer fazer. Um filme bem, né, apesar de tratar de uma questão ali, né, de uma região, de um tipo de vida e tal, é muito íntimo também, eu gosto disso. E tem, né, fotografia super linda e tal, bem... aquela vibe mais contemplativa e tal, eu gosto desse tipo de filme. Mas é só, eu tava pensando, né, quando você falou dele agora, eu tava pensando que vai muito para aquilo que eu tava falando no começo, de filme que é da temporada passada, sabe? Apesar de não de ter desse ano, enfim, que, né, aí entra filme novo e tudo mais, é um filme que acabou não tendo lugar na minha lista, mas é um filme... Ele lutou pra caramba na minha lista. Ele lutou bastante na minha lista, assim. Ele ia lá e saiu na porrada com um monte de filme. Porque realmente parece um filme do ano passado, como a Mari disse. Eu não tenho a impressão que... por causa... acho que com a gente que acompanha... né, temporada de premiação e tal, fica isso, assim, porque a gente tá falando de outros filmes agora, né? Já falou muito de Nomadland antes, então acho que é por isso. O Nomadland ele estreou no Brasil em fevereiro. Ele teve a coragem de estrear no Brasil em fevereiro no cinema. Tipo, ninguém foi ver Nomadland no cinema. A coragem vulgo a irresponsabilidade. Em fevereiro de 2020. É um negócio maluco, completamente maluco. Não, e aí depois 2021, ele foi chegar no... 2021. Ele foi chegar depois no Telecine, tipo, em setembro, sabe? Ele perdeu completamente o timing do troço, assim, porque eu acho que fizeram uma janela e tal, e foi... Ele ficou tipo uma semana, 2 semanas, não foi ele que estreou e ficou coisa de 2 semanas no cinema? Foi uma vergonha. Mas enfim.
E aí, o Aí, último o filme. ganhador do Oscar. O último filme do Vini, eu já tenho dificuldade de falar em inglês, aqui vai ser mais difícil ainda, porque. Latim. Quo Vadis. É francês? É? Acho O que é. título? Não sei. Quo Vadis Aida. Acho que é. Então, se for, Nossa, eu não vi, Vats, tem que ver. Eu tenho que se ver. for francês, tem Não, que tem falar com outro filme aí biquinho, na então. lista. Não. Ah, tem Não, sim, isso não é desculpa. o último. Vai, vai. Tem, Lu. Fala desse então, antes depois Mas eu o vou pro outro. Kovazaida é o filme sobre uma moça. Eu não lembro exatamente qual é o lugar, mas é um daqueles lugares onde tem generais de exército malucos que vão lá e dominam a cidade, porque acham que é dele. E ela trabalha tipo numa embaixada acho que é da França, e ela é a tradutora, e aí tem um rolê ali de quem eles vão conseguir salvar, levar para a embaixada, e é um negócio meio político, e ela tenta levar a família, e é um filme que coloca muito em discussão assim o quanto essa ajuda humanitária é humanitária e o quanto é maluco, o quanto é violento, sabe? O negócio é um negócio que acontece e é super violento e super errado, né? As pessoas, no século XXI, as pessoas chacinando as outras. E é um filme que você fica. Ele te deixa ali meio no meio daquilo ali. Meio no meio, não, né? Mas, enfim. No Sim. meio daquela ação e é meio desesperador, assim. É um filme incrível. Ele estreou no cinema, acho que no meio do ano, naquele negócio assim, por que tá estreando no cinema, né? Nesse E momento eu depois sei acho que que tá ele chegou no nos streamings. Telecine. Aí depois ele chegou nos streamings. E aí o E o outro outro é que eu tinha pulado é o Homem que Vendeu Sua Pele. Perdão, é que tá dando 20 para as 10, eu quis acelerar e eu falei, vou cortar filme da lista. Ah, Não, mentira, eu não O Homem que cortei não, Vendeu- só não vi O mesmo. Homem que Vendeu Sua Pele é sobre um cara que vende a pele para fazer uma obra de arte nas costas, né? Uma tatuagem. E aí o cara faz um acordo muito louco lá, que é eu vou fazer o artista, né? Fala fazer uma tatuagem nas suas costas, e aí você vai ter que expor. E aí ele vai e expõe, né? Ele fica lá no museu, sentado de costas para as pessoas verem. E aí aquilo ali vale uma grana tal. E assim, começa que é Mais um um filme filme muito. anticapitalista. Então, mas o problema desse filme, esse filme a ideia da tatuagem é real. Existiu um maluco que comprou um cara, fez uma tatuagem nas costas dele, e aí ele expõe esse cara. Que doideira. Isso já é bizarro, é completamente bizarro. Mas no filme ainda, ele desenha um negócio nas costas do cara, que é o passaporte da zona do euro. E aí, por ele ter esse passaporte da zona do euro, ele consegue entrar na zona do euro. E aí ele, como é um cara de um lugar que não pode sair, porque ele seria refugiado, então você tem uma discussão sobre refugiado ali, que é um negócio incrível. E aí ele vai caminhando para um lugar muito, muito, muito louco, assim, muito doido. Então, quem puder, eu não sei se tá, deve ter algum lugar aí. Eu descubro já, peraí. Ele é um filme que ele discute muito esse negócio de o que é arte, o que não é arte, e muitos negócios do que é do globalismo, né, em si, assim, tipo, é globalizado, tá bom, até a hora que você é de um país que eu não quero que você entre no meu país, e aí você Tem vai no morrer. aquele do Belas Artes, No no à la carte, Belas isso mesmo. Se quiser que tá no à la carte. Veja esse filme, é incrível. Ele estreou também naquele rolê aqui, circuito fechadão e tal, e depois já foi direto. Circuito cultural ali, que o Esse filme Vebs tem falou, cara de 2000 Circuito Augusta. Esse filme tem cara de 2020, porque eu acho que ele passou na mostra aqui no Brasil em 2020. Ele é de 2020. Ele passou na mostra em 2020, estreou nos lugares de 2020 e no Brasil chegou em 2021. Isso. E aí agora a gente vai pra lista, que são os filmes que estão nas 3 listas, ou pelo menos na do Vini e da Mara. Ou na do Vini e da Mari. Não, é que eu da Mara. eu Mara. falei nada Vini, e aí eu não consegui, eu me perdi e me enrolei ainda mais tentando nada Vini e Então nada esses Mari. são os filmes. Isso.
os filmes, como é que se fala? Os... Preferidos do cinema concurso. aqui. Só concurso. Ao concurso. Os que estavam na lista Vebs e Mari não estão aqui porque o Vebs ele tinha horário hoje, então ele precisava sair mais cedo, então a gente queria que ele fizesse de todos os filmes da lista dele antes. Por isso. E o primeiro que me espanta que tá aqui, que tava na lista dos 3, é o Liga da Justiça Snyder Cut, que saiu em março de 2021. Mari, você fala Tchau, sobre gente. isso. Não, eu vou embora. Tem horário também. Eu realmente tinha colocado na Não tem pauta. nada pra falar sobre esse filme porque eu, graças a Deus, não assisti esse filme. Então, Perdeu. Perdeu. tô suavinha. Perdeu as melhores 18 horas da sua vida. Eu sei que era 4h30, mas pareceram 18. O primeiro. O primeiro filme da lista sério é o Ataque dos Cães. Fala, Mari. Filmaço, né? Ataque dos Filmaço. Cães merece Ai. ser falado. Filmaço. Ele, enfim, acho incrível como esse filme consegue ser tão. Ele fala sobre muita coisa, mas ele consegue falar sobre muita coisa sem falar sobre as coisas. Deixar tudo assim. Tipo, as coisas ficam muito assim. Sabe? Por um fio, assim, digamos. E, só que nunca. Né? No final acontece um negócio, assim, mas. Enfim, as coisas ficam não contadas, ficam muito só no entre linhas, mas fica muito claro nas entrelinhas, digamos assim. Enfim, eu acho incrível como ele explora os assuntos dele, esses assuntos super pesados, assim, questão de masculinidade, de sexualidade, de abuso, enfim. E ele não precisa ficar explicitando as coisas, tu entende tudo o que a Jane Campion, né, que é a diretora, tá querendo falar. Ela é uma diretora foda, assim, então... Enfim, assistam as coisas delas, principalmente o piano, né, com a Anna Paquin e a outra atriz, não vou lembrar o nome dela. Mas, enfim, que acho que é o filme que, enfim, que é o mais famoso dela, né? Mas, que foi indicado ao Oscar. Mas, enfim, com atuações sensacionais. Os personagens são muito bem construídos, eu achei, principalmente, né, o menino dele ali, ele é um... Eu não lembro o nome dos personagens, eu sou péssima com o nome de personagem. Sim. Mas é um personagem super interessante, assim, super diferente, eu achei super bem trabalhado. E as relações entre eles, enfim, é tudo muito, muito, muito bem construído, assim. E aí, achei foda pra caralho. Eu acho muito legal que ele vai, a Jane Campion, ela vai pincelando algumas coisas, Sim. e aí você fica achando que ela tá pincelando aquilo porque ela só quer falar sobre aquilo. Ela tá pincelando aqui, Sim. pincelando aqui. Mas depois aí você vai você não- entendendo a dimensão real da coisa, né? Exatamente, você não percebe que ela tá montando um quebra-cabeça, porque aquilo ali leva a um final que Sim. você não Não espero. não espera. E aí quando você chega no final, você fala, putz, agora eu entendi. Tudo que ela tava fazendo, ela tava construindo esse tabuleiro para dar só uma. Ela só queria fazer um movimento. Então ela constrói tudo aquilo, ela faz movimento, e você fala, putz, ó, ela tá me enganando o tempo inteiro, assim, ela tá fazendo. Tá falando de um suspense aqui, eu tava achando que era outra coisa. É um filme incrível. Netflix também. Netflix esse ano, ó. Tinha o thumbs up para Netflix, ó. Sim. Real. Original Netflix esse, né? E o próximo é Duna, que também na lista dos 3, né? Acho que nenhum dos 3 não colocou. Tinha que estar na lista de todos os bilhões de pessoas. Foi, né? Não sei se do Vini, do Vebs, mas o meu foi o número 1, assim. Eu não coloco na ordem, mas talvez seja. Eu não coloco, acho que todos numa ordem meio mutável, assim, mas o 1 foi Duna, com certeza. Nossa, assim. Não tem o que dizer, é sci-fi bom pra caralho, assim. Tipo, um filme que consegue ser. Ele é muito grandioso, ele é muito épico, ele tá tratando ali de questões interplanetárias, mas ao mesmo tempo ele tem um intimismo, assim, ele tem uma dimensão que te coloca tanto assim, tipo, ó, é uma coisa muito pequena diante de uma coisa muito grandiosa, muito gigantesca, sabe? Ele trabalha muito bem com escala. O Denis Villeneuve faz isso muito bem, né? Tipo, A Chegada, no Blade Runner, o 2049. Que é trabalhar com essa escala, né? Que ao mesmo tempo que um filme que é muito grandioso e épico, é um negócio gigante, também é um negócio muito, muito, muito íntimo, assim. E você não se perde nisso, sabe? Enfim, é impecável. Visualmente é um negócio, assim, de louco, assim. Um filme que... Eu, pelo menos, eu fiquei... É um filme que tem... Acho que quase 3 horas, ou chega a 3 horas, não lembro. Mas é um filme comprido, assim, só que, tipo, quando acabou, eu ficava... Quero mais, quero continuar nesse mundo. Ele consegue te colocar naquele mundo, assim, de um jeito que tu fica totalmente
imerso ali naquilo que tá acontecendo, naquele universo ali. Enfim, impecável em todos os Eu acho que sentidos. é um épico, né? Pra mim é tipo aquele negócio de você te levar pra um outro mundo, sabe? Tipo, ó, poucas vezes a gente é levado para outro mundo real, assim, dentro do cinema, né? A gente é levado para vê aqui, esse é o novo mundo, tal, e ele te mostra as regras e mostra tudo e te leva para uma história e tem uma história interessante, tal. Não é dança com lobos com gente azul, sabe? Tu É fica real. mergulhado ali, mergulhado. É, Aquele filme que quando termina, tu fica assim, não, peraí, é, tá, eu tô aqui, entendeu? é. É muito, nossa. Eu acho que assim, eu acho que para mim talvez seja o melhor filme do ano. Mas eu acho que talvez ele não se consagre como tipo ganhador do Oscar, porque ele deu por azar. Mas já é com certeza o maior pode não ser o melhor, né? Porque né, muita gente vai colocar em dúvida quando, mas ele é o maior filme de 2021. Não tenha dúvida assim. Ele é o filme que as pessoas vão falar assim, tipo, eu falo isso na crítica lá. É o filme que as pessoas falam assim, cara, o cinema voltou aqui. É esse filme que demonstra que existe esperança, né? Esse negócio de, esse filme aqui, é isso aqui que a gente vai ver no cinema agora. É incrível. Talvez ele não ganhe o Oscar, mas é uma pena, mas enfim. Isso também, só pra contextualizar, foi o primeiro filme pós-pandemia, né? O Lançamento grande foi, né? Grande filme Primeiro grande filme pós, entre aspas, pandemia, que foi a retomada da maioria da galera pro cinema. Então, foi a minha retomada. sim. Só não foi a minha porque teve a estreia da A mostra. mostra. Foi o Última Noite em Sorro, né? Noite passada no Primeiro Sorro. filme que eu vi Muito foi legal. Então por questão de dias, não Duna. foi o Duna também. Isso. Mas eu fui no IMAX, assim. Nossa. Não, é incrível. Comeu pipoca pra Imagina como deve ter sido. caramba, foi... Não não comprei porque eu tirei minha PFF2 do rosto por um segundo. Também não. Mas, E aí? assim, nossa. E aí o próximo da lista é o West Side Story. Amor, Supreme Amor. Amor, Que é Amor. muito provavelmente o que vai ganhar o Oscar. E merecidamente demais, assim. Merecidamente. Você aposta também como vencedor do Oscar, Mário? Eu aposto, eu tô apostando. Tá muito fácil ali. Tá fácil. É foda porque, cara, o original é muito bom, não tem discussão. Mas esse é melhor que o original. Tipo, ele aprimora, ele é mais vibrante, ele é mais dinâmico, ele atualiza algumas questões sem mudar nada da estrutura da história em si. E é Spielberg, né? Spielberg é Spielberg. Imagina um cara que tá aí fazendo cinema o tempo que ele tá fazendo e vou fazer um musical e faz um dos melhores filmes do ano, que é não só qualquer musical, né? É a filmagem de um dos musicais mais icônicos do cinema. E faz esse filme, sabe? Tipo, eu acho que ele coloca tecnicamente o musical num outro patamar, sabe assim? É isso daqui que dá pra fazer com o musical, sabe? Tipo, não é aquilo ali que você estava achando. É o que eu falei, o In The Heights, ele faz tudo que o musical precisaria fazer. Tudo pra ser um musical. Só que aí o Spielberg vai lá e fala assim, não é tudo isso aqui. Isso é tudo. Aí ele tipo a movimentação de câmera, aonde ele coloca a câmera, o que ele faz com uma câmera dentro de um musical, como é que você dá ritmo para um musical com uma câmera parada, como é que você filma de cima, de baixo, de lado, sabe? É um negócio incrível, cara. Você fica vendo o cara fazer algo que é muito, muito, muito difícil e na tela do cara parece que o cara tá fazendo, tipo, terça-feira. Brincando, terça-feira vamos fazer isso daqui, cara. É muito tem uma cena acho que a cena que aparece no trailer que é a primeira vez que os dois se encontram, que os dois protagonistas se encontram numa festa no ginásio, que estão todo. Cara, é muito difícil fazer aquilo funcionar, tá todo mundo dançando, estão só os dois parados. E aí as pessoas passam na frente da câmera e, cara, isso é muito difícil, cara, não é fácil. E aí o Spielberg tá fazendo assim, uma cena jogada lá no meio, sabe? Que ninguém vai nem perceber. E aí faz os negócios com sombra. Não, e as cores. O filme
É um absurdo de lindo, assim, de lindo. É um filme, parece que ele foi feito em 1964, tá ligado? Assim, real. E só que com tecnologia de 2020. Azar do Villeneuve, azar do In the Heights. O cara, o Spielberg é muito acima. Então, Spielberg é Spielberg, né? não Tem tem jeito. como. E aí essa lista conta com o favorito da Mari ao Oscar 2022, mas também tem o favorito do Oscar 2021, né? Que é o Judas e o Messias Negro, que foi a Eu amo grande esse aposta da filme. Mari pro Oscar. Eu amo esse filme. Eu fui a defensora ferrenha dele ano passado, né? No começo do ano passado. E, enfim, filmaço. Filme que vai na política, assim, com força e não tem medo de falar dos temas que ele quer falar. Não tem medo de falar de capitalismo, de marxismo. Não tem medo de explorar ali as complexidades daquelas figuras e tal. E filme dirigido de um jeito super... Também super... Né, eu tava falando do... Acho que a gente falou dele, eu falei dele na live do Oscar, né, também. Mas, Falou. enfim, Sim. o filme que é dirigido de um jeito muito certinho, assim, muito cuidadoso, muito preciso. E com duas atuações ali sensacionais dos dois protagonistas, principalmente da Daniel Kaluuya, que ganhou o Oscar de melhor direção, né, melhor direção não, melhor ator coadjuvante. Ator. Papel, baita papel, que ele, enfim, um grande ator, ele que aproveitou ao máximo esse baita papel que ele conseguiu. E é isso, filmaço, 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 filmaço. O Chaka King, acho que é o segundo longa dele. É, Mas, cara, foi, ele né? parece que tem 30 anos de experiência. É incrível. E aí eu falei na live do Oscar isso. Ele é o filme do Scorsese. Se o Scorsese não fosse meio racista, tá ligado? Essa que é a verdade. Porque ele tem todos os. Ele pega todos os atalhos de Scorsese, assim, e é incrível. É um filmaço, gigante, com personagens incríveis. Ele nem brigou na minha lista, assim. Foi do ano passado, ele Não, tava lá na lista, esse também não, nem esse tem que brigou. pensar. Tipo, esse daqui, Esse foi Duna, um dos e primeiros que o eu resto coloquei ali, depois briga lá. eu também. Tomara que esse cara, que esse diretor tenha mais oportunidade de fazer mais filme desse tamanho, mais, né, acreditem nele, assim, porque tem muito disso em Hollywood, né? Hollywood precisa acreditar, né? O diretor precisa ser, as pessoas, a indústria precisa acreditar nele para ele poder ter dinheiro para fazer os outros filmes que ele gostaria. Mas fica aí a nossa torcida pro grande Chaka King. Como é o nome do ator? Lakeith Stanfield. Eu não sei falar o nome dele. Se mostrou meio babaca no decorrer do ano, mas fica aí a recomendação do filme do mesmo jeito. Mesmo? Foi? Eu não sei, não vi essa fofoca. Foi, ele fez uma publicação no Insta falando que ninguém deveria ser forçado a colocar nada em seu corpo, pois existem outras maneiras de se proteger. E ele também aparentemente entrou num clubhouse e divulgou umas teorias de conspiração antissemita. Ele é o cara, ele é o personagem do Atlanta, então não é mentira, é real. Aparentemente ele é o personagem do Atlanta. Ele é o personagem do Atlanta. Exato. Você assiste Atlanta, Mari? Sim, eu amo. Aparentemente ele é aquela pessoa mesmo, ele exatamente é isso. Mas fica a recomendação do filme que é filmaço. E aí depois o queridinho do último mês, o melhor filme de todos os tempos do último mês, que é o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Famoso Miranha. O meu Homem-Aranha, ele entrou depois dos créditos. Então ele é meu 12º filme da lista. Porque ele quase não ficou na minha, mas não tinha como não ficar. Ele foi muito grande, ele é muito certinho, ele faz tudo muito certinho. Ele te entrega tudo que você quer. Sei o que você quer, isso aqui que você quer, toma isso aqui. E ele faz tudo isso bem. Roteiro bom. E ele né? De certa forma, ele foi a retomada da Marvel, né? Então. Foi. Eu acho difícil ignorar ele. E ele vai passar do 1 bilhão. Ele vai dar uma reforçada nas bilheterias. Provavelmente o maior evento do você comentou, né, ano. do Duna, né? Mas também teve muita gente que foi o primeiro filme no cinema depois da pandemia, né? Homem-Aranha? Foi. Eu acho que o Duna foi. Eu acho que o Duna foi isso pra galera mais cinéfila. E pra galera mais popular, assim, não cinéfila, foi o Homem-Aranha. Sim.
Eu acho que não pode ignorar, né? Eu acho que assim, a gente como tentando entender o cenário de cinema, né, do ano anterior, eu acho que ignorar o Homem-Aranha seria quase irresponsabilidade. Porque ele não é um filme ruim. Ele não é o melhor filme da Marvel, ele não é o melhor filme do século, ele não é que nem o pessoal fala. Mas ele é um filme que tudo que ele se propõe, ele faz muito direitinho, né? E aí é difícil você faz isso, faz bem, e é divertido, e é emocionante, você chora, você dá risada, você se empolga, sabe? Pô, o meu filho foi ver Homem-Aranha, ele pirou. A minha esposa falou que ele gritava no cinema, vai Homem-Aranha, vai. Eu falei, porra, cara, isso é muito legal, tá ligado? A oportunidade. Esse foi a Você comprou fogos pra ele soltar? Não, eu não fui ver, eu fiquei bem triste, eu queria ter ido com pai ele, ausente, né? Pai ausente assim mesmo. E eu sei que ele curtiu, assim, real, e aí aquele negócio, assim, é um filme para as pessoas se empolgarem, né? Eu sentei do lado de um cara no cinema, mais perto do que eu gostaria, porque, né, não estava muito preparado, mas o rapaz se empolgou real, assim, de gritar, vai Homem-Aranha, vai não sei o quê, sabe? Eu falo, cara, que isso é muito legal, cara. É a pessoa, depois de estar 2 anos preso em casa, podendo fazer o cinema quer que ela faça, né? Que se emocione e tal. Isso então, eu acho que seria irresponsável ignorar o Homem-Aranha, assim. A gente até brincou, né, sobre isso na nossa live sobre Homem-Aranha, que a gente falou se pode aplaudir no cinema, pode. Tipo, porra, Homem-Aranha foi o filme evento do ano, né? Talvez seja um dos maiores. Talvez a estreia de Homem-Aranha pode entrar e se pá, a gente mal começou a década, mas talvez seja um dos maiores eventos da década, pensando nesse contexto da pandemia, esse momento catártico da galera saindo, e talvez seja um bagulho marcante assim na vida de muitas pessoas. Então não tem como descartar. Homem-Aranha, ele é feito pra você bater palma, ele te dá espaço. Ele fala, agora eu vou fazer isso, bate palma, e aí eu volto pro filme. Ele sabe a pausa, né? Ele sabe a pausa e tal. E assim, é a oportunidade de ver assim, eu sou um cara apaixonado pelo Homem-Aranha, pelo personagem, desde pequeno, tipo, aprendi a ler com Homem-Aranha e tal, tem todo um romantismo da minha parte de ter Homem-Aranha, assim, e aí, pra mim, é muito legal, porque aí eu vejo uma geração diferente da minha que olha o Homem-Aranha com o mesmo prazer, né, com o mesmo... Só que o Homem-Aranha do cinema, mas tudo bem, é o personagem, e é o pessoal é realmente apaixonado pelo Homem-Aranha, assim, e é um personagem muito legal, então eu acho um filme muito interessante. Essa catarse dele de falar, ó, esse daqui é o filme que você vai se apaixonar e tal. É um pouco que o Aranha no Aranha Verso também tinha, que é o negócio de você, ó, sabe, ó, essa é um filme apaixonado pelo Homem-Aranha e tal, então sim. Aí é impossível de ignorar. E aí o nosso último filme da lista, vocês roubaram, né? Roubei? Por quê? Qual que é? Não lembro. Deixa eu só ver se eu tô confundindo os nomes, se eu não tô falando bosta. Não, roubou. Eu não roubei nenhuma Claro vez, que não. roubou. Roubou muito, o Vini já tinha até falado que ia roubar. É o Missa da Meia-Noite. Ah, eu roubei. Lógico que eu roubei. Não, eu não faço isso, não. Esse tipo de crime eu não cometo, não. Eu fui até... Do jeito que o Vini reage... Ele cometeu 2 crimes, porque ele colocou isso na lista dos melhores filmes e colocou ali como se estivesse na minha lista também. Do jeito que o Vini falou, eu roubei. Eu falei, mano, eu tô confundindo os títulos, não é possível que eu tô confundindo os nomes. Roubou 2 vezes. Roubou 2 vezes. Fui até procurar no Google antes de concluir pra ter certeza. Não roubei 2 vezes, não roubei uma vez só. Só roubei uma vez. Eu sou contra. Eu roubei uma vez porque ele não é um filme, ele é uma série, mas eu acho que tem que entrar, porque... Tu roubou outra vez porque você colocou como se eu tivesse colocado também, como se eu tivesse sido cúmplice entre os melhores filmes. Tá na lista mútua. Mas... Não, erradíssimo esse comportamento. Tudo bem, foi uma violência, mas, assim, as pessoas precisam ver Missa da Meia-Noite. Ela é incrível, eu acho que ela passa despercebida. É uma série de 6 episódios, então seria um filme de 6 horas. Aí o Scorsese faz isso numa tarde.
E nem vai no banheiro. E aí é incrível, é um negócio muito acima, assim, do que é. É um filme de gênero, é um filme dirigido pelo Não é Mike filme. Flanagan, é uma série. Pra mim é um filme, no meu coração é filme. É que ele assistiu O numa cachê, madrugada, então ele entendeu como um filme. o cachê do Cinema, que é a maior revista de cinema do mundo, da existência do universo, e quando eles querem, eles colocam série lá. Eles colocaram Twin Peaks. Não colocaram Twin Peaks? Sou Eles contra, sempre sou colocaram. contra. E eu sou a maior fã de Twin Peaks que existe e sou É. muito contra isso. Eu também, mas preciso abrir uma exceção porque eu preciso que as pessoas vejam. Então você faz uma live, tá melhores séries do ano. E pronto, ele põe a dica. O problema é Mas que eu não vi esse série papo é a única suficiente. que ele assistiu. Eu vi essa e as Five. A gente faz as melhores séries do ano e eu trago um monte de reality show ruim. Não, mas é sério, Missa da Meia-Noite, Eu não vi eu encarei como filme porque ele realmente tem uma estrutura de filme. Ele não tem uma estrutura necessariamente de série e tal. Ele não tem grandes. Ele não tem arcos de 60 minutos. Ele tem arcos até. Ele até tem uma pequena estrutura, mas ele está sempre pensando na sequência. Ele é feito. Ele não poderia ser um filme de jeito nenhum. Ele não teria o peso de um filme, mas ele tem. E ele é um filme, ele é uma série muito existencial. Ela fala sobre uma série de coisas muito legais. Ele fala sobre religião. Ele fala sobre um monstro clássico do cinema. E é bem. É incrível, assim. Tem terror, tem gore, tem Deus, tem padre, tem anjo, tem o caralho a quatro, tem gente pensando na morte, tem gente pensando no pós-morte, tem gente morta. Quer dizer, tem tudo no negócio. Então vejam como um filme, assim. Sentem pra ver Missa da Meia-Noite, assim, porque é uma das melhores coisas que foram feitas no ano. Como diria o especialista em livros do cinema aqui, canalha. Você roubando na lista na cara dura. Mas tudo bem. Mas chegamos ao fim da lista. Chegamos ao Vocês fim da têm lista. alguma consideração final para falar sobre o ano como Mari? todo? Algo assim? Quais são os melhores filmes de 2022 até agora? Não. Ah, Não precisa. Não vai na onda dele. eu tinha pensado, acho que 3 talvez, que são tipo 2021, mas que aqui no Brasil vão ser 2022. Que seria Spencer, Titan e The Green Knight. The Green Knight, o meu eu coloquei na lista. Ele tava na lista 2021, porque eu acreditei realmente que eles iam lançar em 2021. Não lançaram. Vai estrear essa semana. Mês agora, né? Vai na Amazon Prime, né? Na Amazon. Titan, acho que em breve também sai no MUBI. E Spencer, por enquanto, vai aparecer no cinema, acho que fim de fevereiro, por aí. E aí, então, o meu Green Knight ele foi pra lista 2022. Assim. É o primeiro filme da lista 2022. Mas no geral, acho que foi. Enfim, acho que é uma discussão mais até pra live de Oscar e tudo. Mas, enfim, acho que foi um bom ano aí não foi um bom ano pro cinema, né? Por causa, enfim, pandemia. Mas foi um bom ano pros filmes, eu acho. De boa qualidade. E os filmes que estão aí na corrida do Oscar estão bem legais. Eu acho que o Brasil vai estar, como poucas vezes, ele vai estar. Vai começar o Oscar e vai ter estreado tudo ano passado. Não vai ter muito filme que nem, tipo, filmes que estrearam depois do Oscar, sabe? Estrearam correndo, vai ser um negócio. Sim. A gente vai poder. Em 2022 a gente vai falar dos melhores filmes de 2022. Eles vão estar muito na temporada. Junto com a temporada americana. Vai ver. Vai poder falar tendo assistido, né? Prometo que eu não vou por série. Duvido. Quero ver se Mike Flanagan deve lançar coisa nova esse ano. Então. Se o Mike Flanagan tiver série, eu coloco a série do Mike Flanagan. Ai, Vinícius, eu duvido você cumprir essa palavra. duvido muito. Mas é isso. Valeu, Mari, por essa live. Muito obrigado. Valeu, gente. Sempre bom. É nóis. Fazer live com você. Todos. Bons filmes em 2022 pra todo mundo. Você valida as merdas que Tomem nós vacina falamos. E usem máscara. Isso. Tomem máscara e usem vacina. Um beijo. Obrigadão pela live, todo mundo. Até semana que vem, Bolsonaro. Falando sobre algum assunto. Fora Bolsonaro. Lula 2022. Não falamos de política nessa live.